Evangelho de Mateus, capítulo 3. Meus irmãos, nós começamos uma série no livro de Mateus, na verdade não no Natal do ano passado, mas no Natal do ano retrasado, onde nós estudamos os primeiros 2 capítulos do livro de Mateus, e nós falamos, futuramente a gente vai voltar para estudar o restante do livro. Então nós terminamos a nossa série no livro de 1 Samuel, estudamos o livro de 1 Samuel capítulo por capítulo até o fim, e agora então nós estamos retornando na nossa série do Evangelho de Mateus, está aqui Mateus temporada 2. A nossa segunda temporada vai até o final do Sermão do Monte, então a gente vai, nessa segunda parte dessa nossa série, a gente vai estudar do capítulo 3 até o capítulo 7, versículo por versículo. Então agora a gente entra em Mateus capítulo 3, e o texto que a gente vai estudar nessa manhã é Mateus capítulo 3, versos 1 a 12, e eu quero ler a palavra de Deus com você, que diz o seguinte: Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e ele dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Meus irmãos, sempre que vai inaugurar um estabelecimento novo, é muito comum as pessoas fazerem uma campanha de marketing. Vamos supor que tenha alguma franquia muito famosa no mundo que não tem aqui ainda em Indaiatuba, e ela vai chegar aqui em Indaiatuba. Normalmente o que as pessoas fazem? Elas fazem toda uma campanha de preparação para a inauguração daquela franquia. Então você tem aí, normalmente, algumas semanas ou alguns meses antes, você começa a ver outdoors na cidade de, olha, tal coisa, tal estabelecimento está chegando nessa cidade. E se você é uma pessoa que gosta muito daquilo, você começa a ficar entusiasmado. E é interessante porque você já vê pelo tipo da campanha de marketing como é que vai ser esse estabelecimento. Às vezes é uma coisa que a gente conhece, mas quando é um estabelecimento que a gente não conhece, pelo tipo de marketing que é feito e tipo de anúncio que é feito, você já começa a ter uma noção de como que vai ser aquilo lá. E normalmente, se é uma coisa que a gente gosta, a gente fica numa grande expectativa, assim, né? Para ver o que vem por aí. Meus irmãos, por que eu tô falando isso? O Evangelho de Mateus é um evangelho que está narrando o seguinte: o grande e esperado reino de Deus chegou em Cristo Jesus. Esse é o tema do livro de Mateus. E até o capítulo 4, ele está falando como é que foi e quais foram os eventos que antecederam o início do ministério público de Jesus. Jesus ele veio trazer o reino de Deus a nós. E o reino de Deus é um reino prometido desde o Antigo Testamento. Inclusive, nós começamos esse culto lendo o Salmo 96, que já promete isso. Um dia o rei vem para trazer justiça, para trazer paz, para trazer salvação, para botar em ordem o mundo. E o povo de Deus sempre viveu na expectativa da chegada desse grande rei. E quando eu falo para você o seguinte: o grande reino de Deus está vindo, o que você imagina de campanha de marketing? Com certeza a gente imaginaria o seguinte: se vem alguém anunciando que ele está chegando, ia ser uma coisa grande, esplendorosa, lá em Jerusalém, na capital, na frente do templo, uma coisa que ia envolver dinheiro, outdoors gigantescos, coisas esplendorosas, glamourosas. Era isso que a gente esperava. Mas é interessante porque João Batista, que é o texto que nós lemos, ele vem exatamente como a campanha de marketing do reino dos céus. Antes do rei chegar, ele manda alguém para fazer a campanha, para fazer o anúncio de que ele está chegando. Só que é muito improvável a pessoa que Deus escolhe para fazer isso e a maneira como essa pessoa vem fazer isso. E é interessante porque, lembre-se disso, uma campanha de marketing, ela dá o tom de como que vai ser a coisa que está vindo. E o ministério de João Batista é muito improvável, porque o reino dos céus é muito improvável. É muito diferente do que as pessoas esperavam. E o que eu quero ver com você hoje, a partir desse texto de João Batista,
São 3 características do reino dos céus. Desse reino que está vindo. E o que nós podemos esperar do reino dos céus. E antes disso, só para a gente contextualizar aqui, lembre-se que o livro de Mateus ele está anunciando a promessa de Deus de implantar o reino dele está acontecendo. O reino e o Messias prometido chegou. E os 4 primeiros capítulos, no capítulo 5 começa o ministério de Jesus. Então os 4 primeiros capítulos estão narrando o que aconteceu antes de Jesus aparecer publicamente iniciando o seu ministério. E o que a gente vai ver é o seguinte, é interessante porque, fazendo uma recapitulação rápida dos primeiros 2 capítulos que nós já vimos, o livro de Mateus começa falando da genealogia de Jesus. E é interessante porque é uma genealogia apropriada, porque Jesus é filho de Davi, é descendente de Abraão e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, quando você olha para a genealogia de Jesus, você vai ver várias pessoas no meio da genealogia que são improváveis. Você vai ver prostituta, você vai ver uma pessoa, um filho que nasceu de um incesto, você vai ver a esposa de, lembra Davi? Sabia que Jesus vem da descendência com Batseba? É uma genealogia toda improvável. O grande rei vem de uma família muito complicada. Depois a gente vai ver que vai narrar a vinda de Jesus por meio de Maria e José. E a gente vai ver o seguinte, a família que Deus escolheu para o rei vir não era uma família de prestígio, não era uma família rica, pelo contrário. Era uma família pobre, simples, sem prestígio e sem nome em lugar nenhum. Aí a gente vai ver que depois que Jesus nasce, ele recebe uma visita. Só que essa visita também é improvável. Reis magos vêm lá do Oriente, gente que nem é do povo de Deus, e são eles quem vêm prestigiar o nascimento do rei, é uma visita improvável. E depois disso, o que acontece é que eles, logo ao nascer, Jesus já é perseguido e Herodes, lembra? Que ele manda matar todas as crianças de Belém? E Jesus, então, ele tem que fugir com a família dele para não morrer. E ele foge para onde? Para o Egito. Meus irmãos, a história de Jesus é tudo estranho. Já começa assim, virando os padrões desse mundo de cabeça para baixo. Por quê? Porque é isso mesmo que Deus está fazendo. Mostrando para a gente que é o seguinte, o reino que ele veio trazer não é nada daquilo que você espera. Não está de acordo com os padrões desse mundo. E o que a gente vai ver no texto que a gente vai estudar hoje é que a campanha de marketing de Jesus, aquele que vem anunciando que o rei vem, também é completamente improvável. Então, João Batista vem para anunciar o seguinte, o reino dos céus está chegando. E o reino dos céus envolve 3 coisas. Primeira coisa, o reino dos céus envolve humildade e simplicidade. O texto vai dizer que naqueles dias apareceu João Batista. E aqui dá a ideia é o seguinte, de repente, do nada aparece um homem. Sem nenhum anúncio, de repente aparece uma pessoa lá pregando. E quem é esse homem? Ele vai descrever João Batista como uma pessoa que usava roupa de pelo de camelo, cinto de couro, sua alimentação era gafanhoto e mel silvestre, e ele aparece pregando no deserto. Gente, é tudo improvável. Porque pensa comigo, ele aparece do nada. Onde que ele vai atuar? No deserto. Se você quiser fazer uma campanha de marketing para avisar que um grande rei vem, você vai na zona rural onde não mora ninguém? Você vai na praça pública, né? Mas João Batista escolhe um local para começar o seu ministério extremamente incomum. No deserto, no meio do nada, onde não morava ninguém. E ele aparece lá pregando. Mas não só o lugar é incomum, mas a roupa que ele usava era incomum. Era uma roupa feita de pelo de camelo. Não que as pessoas não usassem esse tipo de roupa lá. Mas normalmente não era o tipo de roupa que você via quando você andava no meio da rua. Era uma roupa rústica, de pessoa simples, de pessoa pobre. E era uma roupa apropriada para a vida que João Batista levava no deserto. Por que ele usava uma roupa de pelo de camelo e um cinto de couro? Você sabe que no deserto a noite esfria. Então uma roupa de pelo de camelo, ela segura mais o frio. E por que o cinto de couro? Porque quando você está vivendo no deserto, às vezes você tem que passar em lugares com areia, com pedra, com lama, E você tem um cinto de couro, você consegue levantar a roupa e prender ela um pouquinho mais para cima para você conseguir se movimentar melhor. Então é uma roupa muito simples para um homem rústico. Se a gente olhasse hoje em dia, aquele peão de roça, com uma roupa simples, vivendo uma vida muito simples. E a sua alimentação também era incomum. Gafanhoto, imagina você comer gafanhoto, imagina, vou te chamar para jantar lá em casa. Qual que é o cardápio? Gafanhoto empanado frito. Imagina as asas, os pés, melhor não imaginar, né? E não que João Batista não comia outras coisas, mas a ideia aqui é descrever o seguinte. No dia a dia dele, ele não comia carne nobre. Ele não comia picanha, filé mignon, nem um franguinho. De maneira geral, a alimentação dele era gafanhoto, essa era a proteína que ele comia. E mel silvestre
Mel silvestre era muito comum encontrar lá, mas a ideia do mel silvestre é um mel que não é processado, não é... Do jeito que você pega lá, você come. Gente, a descrição aqui é de uma pessoa que vem de maneira muito simples, muito rústica, muito pobre. E é interessante porque João Batista é um reflexo do próprio Cristo. Porque quando a gente olha para a vida de Jesus, Jesus também não veio de uma família rica, ele não teve um nascimento esplendoroso, o grande rei nasceu no coxo dos animais, numa manjedoura. E uma pergunta que talvez a gente se faça é o seguinte: puxa, o texto fala que aparece esse homem estranho. Concorde comigo. Se a gente vivesse na época, você vê um homem assim no meio do deserto, gritando, não é estranho? Mas o texto vai descrever que ele atrai multidões. A grande pergunta é o seguinte: o que João Batista tem de mais? Ele não tem uma aparência boa, ele não tem nome bom, ele não tem família. O que ele tem de mais para todo mundo ir lá? Sair e ir lá no deserto ver ele. Sabe o que ele tem de mais, gente? O texto vai dizer: esse é o homem que o profeta Isaías disse. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Isaías tinha feito uma promessa para o povo. Isso daqui, o contexto de Isaías 40, que é onde está essa promessa, era um contexto de onde o povo estava no exílio, estava indo para o exílio babilônico, e a promessa é que, olha, um dia Deus vem para trazer boas novas, para trazer libertação, para reunir o seu povo, para apacentar os seus cordeiros. E ele vai mandar alguém antes para trazer essa boa nova. E a gente aprende que isso daí não se referia só à libertação do exílio babilônico, que tinha acontecido há séculos atrás. Mas isso tinha um cumprimento mais amplo e maior. Um dia o grande rei dos céus viria a esse mundo para trazer libertação ao seu povo. E João Batista é o homem que Deus mandou antes para preparar o coração das pessoas para receber o rei. Sabe o que João Batista tem demais? Ele é uma pessoa de Deus e ele vem pregar que o Messias vem. Ele vem anunciar o rei. O que João Batista tem demais é uma mensagem de libertação e esperança. Não é uma aparência, não é um bom futuro para você e os seus filhos, 5 chaves para destravar, não tem nada a ver com isso. O que João Batista tem demais é uma mensagem de esperança, de libertação para o povo de Deus. E aqui eu quero fazer uma pausa e percebe isso. O reino de Deus está chegando e a gente esperaria uma super campanha, coisas ricas e tudo, mas vem numa grande humildade e simplicidade, com um homem com uma roupa simples, comendo uma comida simples no meio do deserto, anunciando que o Messias vem. E aqui eu quero fazer uma pausa para fazer algumas aplicações para as nossas vidas hoje, meus irmãos. Eu não sei se você percebe isso, mas nós vivemos em uma cultura que idolatra a aparência. A nossa cultura é uma cultura que valoriza acima de tudo, não o que você é, mas o que você aparenta ser. E isso é passageiro, é secundário. Mas essa é a nossa cultura. E esse texto nos mostra o seguinte: Deus não está nem aí para isso. Aquilo que o nosso mundo valoriza. E o que o nosso mundo valoriza? Você ser uma pessoa com um bom nome, com casa, carro, emprego, alavancagem profissional. Isso é o que o nosso mundo valoriza. O que o nosso mundo valoriza, Deus não está nem aí para isso. Isso é secundário, passageiro. Não que seja errado, mas o nosso mundo vive por isso. Nós vivemos em um mundo que idolatra a aparência. Eu quero dar um exemplo para você perceber como isso acontece. Eu não sei se todo mundo sabe disso, a maioria que sabe, mas o meu pai trabalha desde criança em casa de carne. Se a gente fosse usar na nossa cultura que valoriza assim essa aparência, eu diria o seguinte: o meu pai é um experiente especialista em proteína animal. Mas você pode chamar de açougueiro também, que é a mesma coisa. E o meu pai conta que ele tinha um freguês, não sei se tem ainda, se tinha, que comprava a carne lá no açougue. E esse freguês dele era um dono de uma steakhouse, ou boutique de carne, que é um outro nome para açougue. Mas, lembra, o nosso mundo valoriza isso. Valoriza. E ele conta que é o seguinte: o cara ia lá, comprava carne, e a mesma carne, ele pegava a carne do jeito que ele comprava pro meu pai, e ele colocava uma outra embalagem. Boutique de carnes, não sei o que. E vendia lá na loja dele pelo dobro do preço. E sabe o que é pior? Vendia. E sabe o que é pior? Se eu pegar a carne lá do açougue lá com meu pai, e essa outra carne que também é lá do açougue do meu pai, e fazer as duas para você, provavelmente você vai falar: nossa, essa daqui é diferenciada, hein? Brincadeiras à parte, por que eu tô falando isso? Esse é o nosso mundo, meus irmãos. A aparência é muito mais importante do que de fato a coisa. Nós vivemos no mundo
de likes de redes sociais, onde as pessoas gastam as suas vidas inteiras correndo atrás de coisas que não são nada além de aparência. Comida, bebida, viagem, beleza, restaurante, casa, carro, sucesso. E sabe o que é o triste? Boa parte das vezes, nós também nos iludimos com isso. E achamos que isso de alguma forma vai trazer sentido para as nossas vidas. Você vive iludido com isso? Essa é uma boa pergunta. Porque é uma coisa que eu vejo às vezes. Jovens, cristãos, onde a conversa deles é sobre aquele restaurante, aquela comida, aquela carne. Não que eu não possa conversar sobre isso, mas é isso. A vida é isso. É só carreira profissional, é só alavancagem, é só não sei o quê. Meus irmãos, o reino dos céus está chegando e ele chega em humildade e em simplicidade. Essas coisas são valiosas, têm o seu valor. Mas a vida não está nisso. E tudo isso passa e acaba. É triste porque é o seguinte, se João Batista vivesse nos nossos dias, possivelmente a maioria dos cristãos olhariam para ele como um fracassado. O que esse cara tem para me ensinar? Pobre? Tem dinheiro? Tem onde cair morto? A roupa dele? O reino dos céus, ele vem. Só que ele vem em humildade e simplicidade. E ele nos chama, qual que é a implicação disso para nós? Ele nos chama, meus irmãos, a viver uma vida terrena simples. E o que eu quero dizer com isso? Eu não sei se você percebe isso, mas quando a gente é envolvido por essa cultura das aparências, e é casa, carro, restaurante, comida, bebida, filé, não sei o que, um molho maracujá e não sei o que. O que acontece quando a gente vai sendo envolvido por essas coisas? A nossa energia e o nosso tempo começam a ser absorvidos daquilo que realmente importa. Não tem nada de errado nessas coisas. Mas a gente começa a gastar energia e tempo demais em coisas que não importam. Deus nos chama e o reino dos céus nos chama a viver uma vida mais simples, mais desapegada das coisas passageiras e automaticamente mais apegadas às coisas celestiais, porque não tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo. Não tem como. O reino dos céus nos chama a viver essa vida terrena simples. Se Deus te der a graça de ter mais recursos financeiros, amém, mas não se iluda com isso. Valorize aquilo que realmente importa. O reino dos céus nos ensina isso. E uma outra implicação que eu queria fazer ainda nesse primeiro ponto é que, meus irmãos, o reino dos céus também nos chama a ser não só viver uma vida simples como crentes, mas a ser uma igreja simples. E o que eu quero dizer com isso? Eu não sei se você percebe isso, mas nós vivemos em uma época onde a maioria das igrejas, elas estão procurando diferenciais aparentes para atrair as pessoas. Coisas terrenas, glamurosas. E aí você vai na church do fundo preto, com várias luzes e papapá. E aí o povo vai lá, sabe por quê? Porque é legal. Porque é bonito. Porque, assim, ó, dá até um calorzinho no coração. Meus irmãos, sabe qual que tem que ser o atrativo da igreja? Cristo Jesus crucificado sendo pregado. É isso que a gente tem que fazer para atrair as pessoas. Se não, qual é a realidade da maioria das igrejas hoje? Igrejas cheias de pessoas carnais. Estão lá porque amam a Cristo. Estão lá porque têm compromisso com Cristo. É porque o ambiente é legal. Percebe João Batista? O que ele tem de atrativo aqui? Nada. Pregação dele. Cristo Jesus. A palavra de Deus também nos chama a ser uma igreja simples. E o que eu quero dizer com isso é não ser uma igreja focada nessas questões secundárias e periféricas, mas que o grande centro e o grande atrativo seja Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse era o atrativo de João Batista. O rei está vindo. Então, o reino de Deus envolve humildade e simplicidade. Uma segunda coisa que esse texto nos ensina é que o reino de Deus envolve conversão. Porque João Batista aparece pregando. E qual que é a pregação dele? Ele dizia o seguinte: arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. E aí o que as pessoas faziam? Confessando os seus pecados, elas eram batizadas no Rio Jordão. Qual que é a pregação de João Batista? Arrependei-vos. E meus irmãos, arrependimento na visão bíblica, e é importante a gente explorar um pouquinho isso daqui, porque na nossa cultura arrependimento está muito relacionado apenas assim, eu fiz uma coisa errada e eu me sinto mal por causa disso. Eu tô muito... E é muito comum isso, as pessoas que
ela fala assim, eu não sei se eu estou muito arrependido, porque ela não está tão triste assim. E a nossa cultura considera o arrependimento apenas como uma questão assim emocional, de eu me sentir mal diante de alguma situação. Mas na Bíblia, o arrependimento verdadeiro, ele envolve, eu diria, pelo menos 4 coisas. Primeira coisa, confissão de pecados, você reconhecer, eu errei. Eu estou errado. Eu sou preguiçoso mesmo. Eu sou irado mesmo. Eu xingo mesmo. Eu bato mesmo. Eu sou assim. Eu não sei se você percebe isso, mas na maioria das vezes nós temos extrema dificuldade de falar, é verdade, eu sou assim. Sempre tem uma justificativa. É verdade, eu falei desse jeito, mas essa noite foi tão ruim. Eu tenho filho pequeno, né? Aí eu uso como desculpa. O Isaac acordou tantas vezes essa noite. Então, eu tô sem paciência. Isso não é confissão. Eu pequei, mas a culpa não é minha, né? Confissão de pecados é você reconhecer, eu tô errado. Eu fiz errado. Eu faço isso, eu tenho essa prática, eu tenho esse costume. Percebe? O rei tá vindo. Como é que a gente se prepara para receber o rei? Reconhecendo que a gente não é digno dele. Reconhecendo que eu não vivo a vida do jeito que eu deveria viver. Mas o arrependimento verdadeiro, gente, não é só confissão, não. Porque tem muita gente que até fala, não, eu sei que eu tô errado. Eu sei que eu preciso mudar, mas não muda. Eu sei que arrependimento é mais do que isso. Arrependimento envolve confissão. Arrependimento também envolve lamento. Eu fiz errado. E isso me entristece porque eu sei que é contra Deus. Eu lembro aqui do Salmo 51, Davi falando, pequei contra ti e contra ti somente fiz o que era mal perante os teus olhos, Senhor. O arrependimento, ele sempre tem esse passo a mais de eu reconheço. Porque tem gente que fala assim, não, eu sei que eu fiz errado, mas eu não me arrependi de nada que eu fiz, não. O que tá feito, tá feito. O arrependimento, ele envolve um lamento. Não, eu fiz errado sim, eu não deveria ter feito isso. Isso ofende a Deus. O lamento, o arrependimento, ele envolve confessar, ele envolve se lamentar por causa dos seus pecados, mas não para por aí. Porque quantas vezes eu já vi isso, gente? Pessoas, eu tô errado. Eu sei que eu preciso mudar. A pessoa chora. Mas amanhã tá fazendo exatamente a mesma coisa. Isso não é arrependimento. O arrependimento verdadeiro, ele envolve outros 2 passos. E a gente leu aqui na nossa liturgia, Efésios capítulo 4, que é se despojar e se revestir. Eu sei que eu estou errado, então eu preciso mudar. Quais são as coisas que eu preciso deixar de lado? E quais são as coisas que eu preciso começar a praticar? Eu sei que esse nem sempre é um processo fácil. Na verdade, nunca é um processo fácil. E eu não estou dizendo que uma vez arrependido, você nunca mais vai cometer os mesmos pecados. Mas o que acontece é que corações arrependidos, quando você começa a olhar no médio e longo prazo, você começa a ver mudanças graduais. Onde constantemente a pessoa está se despojando daquilo que desonra o Senhor e se revestindo de coisas que honram o Senhor. E a gente viu aqui no texto que nós lemos alguns exemplos disso. Mas pensa numa pessoa que ela tem o costume de sempre que o calo aperta para ela conta uma mentira. Ela conta uma história que não é bem assim. E aqui, gente, tem várias maneiras da gente contar mentira, né? Você tem aquelas mentiras que assim, não tem nada a ver com a verdade. E você tem aquelas mentiras que, assim, não é totalmente certo, mas também não é totalmente mentira. Mas não é assim, não foi bem assim que as coisas aconteceram. Às vezes a gente exagera demais para valorizar o nosso ponto. Olha o que ele está dizendo. Sabe o que é arrependimento? É eu preciso parar de ser assim. Eu preciso parar de ficar toda vez que, não, tá errado, tá errado. É mentira. E pouco a pouco, o Senhor vai me ajudando. Senhor, eu vou me arrependendo, eu vou pedindo perdão, eu vou lamentando e eu vou mudando. E aqui eu quero que você pare para pensar o seguinte, quais são as áreas da sua vida? Quais são as coisas que você precisa aprofundar o seu arrependimento? Meus irmãos, o reino de Deus envolve arrependimento. E perceba o seguinte, o próprio João Batista vai dizer o seguinte, que a gente precisa produzir fruto digno de arrependimento. Não é só da boca para fora, não. Como é que eu conheço a árvore? É pelo fruto dela. E toda árvore que não dá fruto, você olha e fala, alguma coisa está errada. E o que ele está dizendo aqui é o seguinte, um coração arrependido, ele vai gerar atitudes de arrependimento. Por isso que quando uma pessoa chegar para você, e você tem todo o direito de fazer isso, uma pessoa fez alguma coisa contra você, e ela fala, me perdoe, eu estou arrependido,
e vamos supor que é uma coisa que quebra a confiança de vocês. Você perdoa, mas você não precisa confiar nela automaticamente. Você vai dar um tempo para ver se ela produz frutos de arrependimento, de verdade. E uma vez confirmando isso, você retoma a confiança. Mas, biblicamente falando, o arrependimento ele só é verificado com o tempo, a partir dos frutos que a pessoa produz depois daquilo. E o que João Batista está dizendo é o seguinte: o reino de Deus envolve isso. E aqui eu quis usar a palavra conversão, porque arrependimento é mais do que o lamento. É uma mudança de fato de vida. Meus irmãos, Jesus veio trazer um reino espiritual, que não tem a ver com encher o seu bolso. Tem a ver com encher o seu coração. Tem a ver com fazer a imagem de Cristo em você. Tem a ver com transformar você num cidadão do reino dele. E o primeiro passo para isso é arrependimento de coração. Ninguém nunca muda se primeiro não reconhecer que eu preciso mudar. E ele vai dizer que eles, como fruto desse arrependimento, eles confessavam os seus pecados e eles eram batizados por João Batista no Rio Jordão. João Batista ficou conhecido como João Batista, não porque esse era o sobrenome dele, mas por causa da prática dele de batizar as pessoas. E eu não sei se você já se perguntou disso, de onde vem essa prática? Porque assim, quando a gente lê o Antigo Testamento, você não vê a prática do batismo no Antigo Testamento. Então por que ele fazia isso? E aqui um detalhe histórico muito interessante. Na época, e aí isso daí surge ali no período interbíblico, uma das práticas que começou a acontecer entre alguns judeus era o seguinte: quando você tinha um não-judeu que reconhecia Deus como Deus verdadeiro e se convertia ao Deus de Israel, ele era circuncidado, porque a circuncisão no Antigo Testamento era o símbolo da aliança, mas junto com a circuncisão ele passava pelo ritual do batismo. E esse ritual simbolizava para aquela pessoa e diante da sociedade que ele estava abandonando a velha identidade dele, como não pertencente ao povo de Deus, estava sendo limpo pela graça de Deus, para assumir agora uma nova identidade dentro do povo de Deus. E isso daqui, o que é a novidade de João Batista? É que isso só era feito quando você tinha não-judeus que se convertiam ao judaísmo. Porque os judeus, eles sempre olhavam para si mesmos pensando assim: não, nós somos do povo de Deus, nós somos filhos de Abraão, nós estamos garantidos. João Batista chega, e por isso que a mensagem dele é tão revolucionária, dizendo o seguinte: não é só não-judeu que precisa de arrependimento, vocês também. Não é só não-judeu que precisa ser purificado para estar em paz com Deus. Vocês também precisam. E ele começou a pregar o batismo, não para quem estava fora do povo de Deus, mas para quem já estava dentro do povo de Deus. Falando: arrependam-se e sejam batizados como sinal de que vocês de fato estão num compromisso com Deus. Esse era um ritual praticado então pelos prosélitos, que simbolizava então esse compromisso com o Senhor. E o surpreendente, gente, é João Batista chamando judeus para se batizar. E aqui eu quero fazer uma outra pausa. Então, reino de Deus envolve, primeiro, simplicidade e humildade. Segundo, o reino dos céus envolve conversão. E aqui eu quero fazer uma pausa para fazer mais uma aplicação para nós. Meu querido, a marca de quem faz parte do reino de Deus é arrependimento e contrição. É uma vida de constante arrependimento e conversão diante do Senhor. A minha pergunta é o seguinte: você vive assim? A sua vida é uma vida de arrependimento, contrição e conversão constante ao Senhor? É verdade que a gente fala assim: eu me converti em 2000 e tanto. Não é errado falar isso. Mas a minha pergunta é o seguinte: e depois que você se converteu lá, você continua se convertendo? Não num sentido de, eu caí da fé e estou voltando, mas a ideia é o seguinte: você está nesse processo de constantemente ser trabalhado e renovado pelo Espírito de Deus, transformado segundo a imagem de Jesus? Se não, eu quero dizer que você não se converteu. A marca de pessoas convertidas é que elas se arrependeram e a vida delas é uma vida marcada por esse arrependimento. Você reconhece as áreas da sua vida que você precisa mudar e assume isso. Se eu perguntasse para você o seguinte: quais são as áreas da sua vida que você vive constantemente se arrependendo e precisa da graça de Deus para mudar? Quais são as coisas que ainda não estão de acordo com a vontade de Deus e de acordo com o caráter de Cristo? Você consegue dizer? E você assume os seus erros sem justificativa? Ou sempre que você vai ter aquela conversa na sua casa, que a sua mãe senta com você, que seu pai, seu marido, sua esposa, e fala assim: não tá legal isso. E você tá errado. Você fala: puxa, é verdade, eu tô errado. Ou sempre tem uma justificativa? Meus irmãos, a marca de quem faz parte do reino de Deus é essa contrição constante. O reino de Deus está chegando. Por isso, arrependei-vos, é o que João Batista diz. Você pensa nos seus pecados, antes de tudo, como ofensas contra Deus? Essa aqui é uma pergunta boa. Quando você peca,
Você olha para o seu pecado como, rapaz, independente do prejuízo que isso me causou alguém, antes de tudo é contra Deus. Isso ofende a glória de Deus, o Deus da glória. Você olha para os seus pecados antes de tudo, contra Deus. Uma prática boa para vocês que estão aqui e são pais, para você fazer com seus filhos, é toda vez que seu filho pecar, você não só fazer ele pedir perdão para você, pro irmão dele, ou para quem quer que seja, mas também ele parar naquele momento e orar pedindo perdão para Deus. Porque antes de tudo, os nossos pecados são contra Deus. Vamos ser sinceros, na maioria das vezes a gente não confessa a Deus pecados. E essa é a minha próxima pergunta. Você medita e confessa os pecados a Deus? Quando foi a última vez que você, em oração, confessou pecados específicos a Deus? E o que eu quero dizer com pecados específicos é: Senhor, me perdoe, porque naquela hora eu falei de tal jeito. Me perdoe, porque naquela hora era para eu estar levantando e ajudando tal pessoa, mas eu estava com preguiça. Me perdoe, porque naquela hora, quando ele me falou assim, eu respondi de maneira grosseira. Ou seus pedidos de perdão é: Senhor, perdoa os meus pecados, amém. Quando tem? Meus irmãos, o reino dos céus é um reino para pessoas arrependidas. E uma pergunta boa para aqueles que estão aqui e às vezes participam da igreja já faz um tempo bom, mas nunca deram o próximo passo. E nunca se tornaram membros da igreja, nunca se apresentaram para serem batizados e não deram esse passo ainda. João Batista fala: arrependei-vos. E como sinal desse arrependimento, confessem seus pecados e sejam batizados. Faz parte da caminhada cristã. Inclusive esse próximo passo de compromisso com Deus. O reino dos céus está chegando, João Batista está falando. Isso envolve humildade e simplicidade. Isso envolve conversão. E por fim, a última coisa, ele vai dizer, e isso envolve também batismo com espírito e com fogo. Essa daqui é a parte do texto mais mal compreendida que esse texto nos apresenta. João Batista vai dizer o seguinte, ele vai continuar dizendo o seguinte, e o texto vai dizer, né, que quando João Batista viu os fariseus e os saduceus que vinham ao seu batismo, ele disse-lhes: casa de víboras, quem deu a entender para vocês que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento. Meus irmãos, os fariseus e os saduceus eram os dois principais grupos religiosos que tinha em Israel naquela época. Tinha outros grupos, mas esses eram os dois principais. Era como se fosse... Lembre-se que naquela época, Estado e igreja, Estado e religião eram coisas muito unidas. Então, os partidos políticos, por assim dizer, daquela época, na verdade eram facções religiosas, eram visões religiosas diferentes. E as duas grandes religiões, ou facções, ou partidos que tinha naquela época, eram os fariseus e os saduceus. Os fariseus eram pessoas que eram assim, muito restritos na obediência à lei, e eles acreditavam o seguinte: eles tinham lá a lei de Moisés, eles estudavam todas essas leis nos seus detalhes, e a partir da lei eles criaram várias outras leis, e eles pensavam o seguinte: nós precisamos nos manter puros desse mundo mal. A palavra fariseu, ela vem de uma outra palavra hebraica que significa pureza. E nós precisamos nos manter puros desse mundo mal. E eles olhavam para todos os não-judeus como pessoas que iam para o inferno, que não tinham nada com Deus. E eles precisavam se manter puros. E se eles se esforçassem e obedecessem todas as leis e se mantivessem puros, Deus então ia abençoá-los e ia salvá-los. A visão deles era muito assim, da justificação deles e da salvação deles, dependendo da observação que eles tinham da lei. Esses eram os fariseus. Os saduceus, do outro lado, eram pessoas muito mais abertas. Eles eram pessoas que celebravam a filosofia daquela época. Eles eram muito assim, sabe aquela pessoa bem liberal? Assim, não, eu acredito em Deus, mas a gente precisa também conhecer esse mundo, conhecer as coisas desse mundo. E eles eram, se fosse hoje em dia, como se fosse aquela pessoa com um pezinho na igreja e o coraçãozinho lá no mundo, sabe? Misturava, queria viver o melhor dos dois mundos. Tinha várias questões que a palavra de Deus apresenta que os saduceus não acreditavam. Falavam assim, não, isso daí tá na Bíblia, mas não é bem assim e tal. Enfim, eram os liberais daquela época. E esses dois partidos eram partidos assim, que eles viviam se matando, eles viviam brigando, eram inimigos. E é interessante porque na Bíblia a gente vai ver esses dois grupos unidos só numa coisa: para matar Jesus. E você percebe que João Batista aparece pregando, quem que tá lá para perturbar João Batista? Os fariseus, saduceus. Sabe por quê? Porque a pregação de arrependimento fere tanto religiosos quanto liberais. Para os religiosos daquela época e da nossa época, por que a pregação de João Batista é ofensiva? Porque eles olhavam e diziam o seguinte: eu sou puro. Eu sou filho de Abraão. Eu conheço, e os fariseus naquela época conheciam praticamente a Torá de cor. Eu sigo a lei. Quem é você para dizer que eu preciso de arrependimento? Que eu preciso de purificação? Você está me chamando de pecador? Quem você pensa que você é? E a pregação de João Batista era muito ofensiva para esse grupo, e a pregação de Jesus também.
E por outro lado, era muito ofensiva também para os saduceus. Porque a pregação de Jesus é o seguinte: vocês acham que com essa vida, sem vergonha e sem arrependimento, vocês vão ter alguma coisa de Deus? E meus irmãos, a pregação de Jesus continua ofendendo esses dois grupos hoje. Por um lado, você tem os legalistas, que quando você prega o seguinte: você não precisa fazer nada para ir para o céu, você precisa crer em Cristo. E só isso. Quantas pessoas se ofendem com isso? Porque no fundo, eles creem que a salvação depende da obediência à lei. E por outro lado, você tem o grupo que vai dizer: não, Jesus é amor. Jesus salva. Enjoy. Vamos curtir a vida. E no final é só fazer uma oraçãozinha, entregando o seu coraçãozinho para Jesus que você está dentro. João Batista diria para os dois: arrependei-vos. E aí, João Batista aparece pregando e eles aparecem lá também. Por quê? Porque o povo está tudo indo lá, eles queriam controlar a cabeça do povo, eles estão lá para ver quem que é esse homem. Só que João Batista não perde tempo. Ele olha e fala o seguinte: ô raça de víboras. João Batista, tem algumas igrejas que falam assim: não, a gente tem que tomar cuidado com as palavras para não ofender. João Batista não tinha muita preocupação, não. Ô raça de víboras, vocês acham que vocês vão fugir do juízo? Não adianta vocês vir aqui falando da boca para fora que quer se batizar. Produzam frutos dignos de arrependimento. Gente, muitos vão se batizar, mas alguns não estão arrependidos e João Batista percebe isso logo no começo. E embora eles eram opostos, eles estão juntos aqui para combater o reino dos céus. E por que João Batista chama eles de raça de víboras? Porque eram pessoas dissimuladas e perigosas. E eram mesmo, e até hoje são. São pessoas dissimuladas e perigosas. E João Batista já adianta um argumento que ele sabia que ele ia ouvir, quando ele fala assim: ó, vocês acham que vocês vão fugir da ira? Um argumento que ele com certeza ouviria dos fariseus e dos saduceus é: nós somos filhos de Abraão. Quem você pensa que você é para falar que a gente não vai para o céu? E aí João Batista fala assim: olha, não adianta falar: eu sou filho de Abraão. Se Deus quiser, ele faz nascer das pedras filhos de Abraão. Não confiem na descendência de vocês. Não achem, e aqui, gente, a gente pode fazer uma aplicação direta aqui para nós. Não ache porque seus pais são crentes, você está dentro. Não ache que porque você está aqui nessa manhã, você está dentro. Quem faz parte do reino dos céus não é aqueles que estão visivelmente participando da igreja. É aqueles que têm um coração arrependido diante de Deus. E João on TV e fala assim: ó, não acho que vocês vão escapar porque vocês têm pedigree não, viu? Vocês já ouviram aquele ditado, né? Deus só tem filho, ele não tem neto. Ah, não, mas meu pai é pastor, presbítero, diácono, não interessa. Ele vai para o céu, você não. Produzam frutos dignos de arrependimento. E aqui eu me lembro do texto de Gálatas 3:7, onde Paulo, falando para gentios, ele diz o seguinte: saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Os verdadeiros filhos de Abraão não são os filhos da carne, mas são aqueles que têm a mesma fé de Abraão. Jesus não veio para o povo judeu de sangue, ele veio para o povo judeu de coração, que são aqueles que creem no Messias e esperam o Messias. E João continua argumentando aqui, mostrando, sabe por que eles tinham que se preocupar e a gente também? E aqui é a parte final do texto. E sabe por que vocês têm que se preocupar com isso? E vocês têm que olhar para isso com muito carinho. Porque eu estou batizando vocês com água. Isso daqui é só um símbolo, isso aqui não faz diferença nenhuma. A água que eu derramo sobre vocês não muda o coração de vocês. É só um símbolo. Mas aquele que vem depois de mim, rapaz, eu não sou digno nem de segurar a sandália dele. Ele vai vir para batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Por que vocês têm que se preocupar? Porque depois de mim vem um outro, muito mais poderoso. Eu não sou digno, ele é santo, eu não. E ele vem para batizar as pessoas com o Espírito Santo e com fogo. O que isso significa? Meus irmãos, o batismo com o Espírito Santo é um símbolo. E a ideia é que quando nós cremos em Cristo, nós nos arrependemos e cremos em Cristo, Deus derrama sobre nós o Espírito dele. Nós somos batizados com o Espírito. E todo crente é batizado com o Espírito. E esse Espírito começa a atuar no nosso coração, não para nos fazer milagres e nem nada assim, mas para transformar o nosso caráter segundo a imagem de Jesus. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, dentre outras coisas que você conhece. O batismo com o Espírito Santo significa o seguinte: Deus vai derramar a presença dele em vocês para transformar o coração e o caráter de vocês. Quando nós nos aproximamos, e olha que promessa linda. Quando nós nos aproximamos de Deus com um coração quebrantado, arrependido, Senhor, eu sei que eu preciso mudar, mas eu não consigo. A promessa é: eu vou derramar sobre você o meu Espírito para te capacitar para ser mudado.
Eu vou mudar você. Eu vou transformar você. Aquele que roubava, existe no Senhor poder para ele parar de roubar. E para ele começar a trabalhar e virar um homem digno. Aquele que tinha problemas profundos de ordem sexual, em Cristo Jesus ele pode ser purificado e se transformar num homem puro, numa mulher pura. Esse é o batismo com o Espírito que nos transforma. E se você é crente, você experimenta disso em você. Você experimenta esse poder em você. A promessa é: depois de mim vem um outro. Eu não tenho poder para mudar o coração de vocês, mas depois de mim vem um. Que ele vai derramar o Espírito dele sobre vocês. E aí sim, vocês vão ver o que é transformação de verdade. Os arrependidos vão ter poder para vencer os seus pecados em Cristo Jesus. É a promessa de João. Mas não só ele vem para batizar com o Espírito, mas ele também vem para batizar com fogo. E aqui, gente, existe um mal entendido nesse texto, porque tem muita gente que olha para esse texto aqui e pensa assim, e usa esse texto até para dizer assim: hoje o culto desceu fogo. Eu sei que aqui na nossa igreja a gente não costuma falar muito isso, mas as pessoas normalmente olham para esse texto como poder, manifestações sobrenaturais da parte de Deus. Mas é só a gente ler o texto que a gente vai perceber que não tem nada, o fogo aqui não tem nada a ver com isso. Ele vai dizer o seguinte: o machado já está posto na raiz. O cara só está esperando a ordem para arrancar a árvore com raiz e tudo. Produzem, pois, fruto digno de arrependimento, porque é o seguinte: senão ele vai cortar e vai tacar no fogo. E depois ele vai usar uma outra ilustração, dizendo o seguinte: ele está com a pá na mão. E aqui a figura é de uma pessoa que está como se fosse num terraço, num lugar plano, separando a palha do trigo na eira, que eles colhiam tudo, levavam para lá, e aí eles separavam a palha do trigo. E ele fala: ó, ele já está lá com a pá na mão, separando a palha do trigo. O trigo ele vai recolher, mas a palha ele vai jogar no fogo inextinguível. Quando ele fala aqui que Jesus vem para batizar com fogo, gente, ele está falando de juízo. Ele está falando que Jesus vem. Arrependam-se. E esse daqui é um chamado urgente, porque é o seguinte: o rei vem. E o rei vem para derramar o seu espírito sobre uns e para derramar o fogo inextinguível sobre outros. Sobre corações arrependidos, salvação, perdão, libertação, transformação. Mas sobre corações não arrependidos, o fogo eterno e inextinguível do juízo de Deus. O machado está posto na raiz. A pá ele tem na mão. Por isso arrependei-vos. Porque depois de mim vem um outro, que é mais poderoso, que eu não sou digno de carregar as sandálias dele. E aí algumas perguntas sobre isso. Jesus vem para batizar com o Espírito e com fogo, e o reino dos céus faz parte disso. O reino dos céus divide a humanidade em duas. Aqueles que serão batizados com o Espírito e aqueles que serão batizados com fogo. Hoje você está de que lado dessa história aí? Essa é a pergunta para você. Perguntas para você, algumas perguntas para você meditar sobre isso. Você tem confiado na sua descendência? Ah não, mas olha só. Meu avô, meu tataravô, eu sou a 10ª geração. Você tem confiado nisso? A sua vida com Deus se baseia nisso? Sabe que você não vai arrancar nada aí. É a sua vida pessoal com Deus. Você tem confiado, talvez não na sua descendência, mas na sua justiça? Você olha para si mesmo e diz o seguinte: não, mas eu tenho me esforçado. Eu tenho batalhado, eu tenho lido a Bíblia, Se Jesus voltar hoje, eu acho que eu vou, porque se Deus me achar merecedor, meu filho, se Deus te achar merecedor, você vai pro inferno. Você não merece, nem eu. É pela graça, desde o começo. A gente não cantou isso aqui hoje? Pela graça somos salvos. Então você tem confiado na sua própria justiça? Ou você tem confiado no seu sucesso terreno, como os saduceus? Que eles achavam que estava tudo bem porque eles viviam uma vida muito tranquila. E tem gente que é assim. Ele olha para a vida dele e fala assim: não, mas olha só, estou trabalhando bem, estou com a família tranquila, estou ganhando dinheiro, estou viajando, estou passeando. A vida espiritual está lá no cantinho, mas não tem problema, está tudo bem. Você tem confiado no seu próprio sucesso terreno? A pergunta é: você está entre aqueles que vão ser batizados com o Espírito ou entre aqueles que vão ser batizados com fogo inextinguível? O reino dos céus, meus irmãos, envolve humildade e simplicidade, conversão e batismo com o Espírito de um lado e fogo para os não arrependidos. E eu quero terminar mostrando que esse texto tem um chamado a todos nós final. E eu fiquei pensando nisso, meus irmãos. Uma das coisas que João Batista fala nesse texto. Ele fala assim: olha, eu estou aqui, mas depois de mim vem um outro muito mais poderoso que eu. E eu não sou digno nem de carregar as sandálias dele. Ele é santo, eu não.
Eu não tenho condições nem de carregar a sandália dele. Mas esse que vem depois de João Batista, Jesus, a gente não carrega a sandália dele, mas ele carrega a nossa cruz. Já parou pra pensar nisso? Não é a gente que carrega nada por ele. A gente não é digno. Mas mesmo a gente sendo tão indigno, ele carrega a nossa cruz. Por quê? Porque nós precisamos de perdão. Porque nós somos esses seres pecadores que merecem o inferno. Mas ele nos amou primeiro. E trouxe salvação a nós. Por isso o chamado desse Cristo, para mim e para você nessa manhã, é: viva essa vida humilde, humildemente, se preocupando com aquilo que realmente importa. Não se iludindo com os glamoures desse mundo que são passageiros, mas apegados às verdades e às realidades espirituais e eternas. Não só viva humildemente, mas viva uma vida de conversão constante ao Senhor, de arrependimento, de quebrantamento. Que a cruz de Cristo te motive constantemente a pensar: o que eu estou fazendo que não está de acordo com esse Jesus que me amou? O que eu estou fazendo que não honra esse meu Senhor que me amou tanto? Senhor, eu quero te amar, me ajuda. E se você ainda não é batizado, o chamado de Jesus é que você se converta e apresente-se para ser batizado, como um símbolo daquilo que o Senhor tem feito na sua vida. E eu quero terminar dizendo o seguinte: e meus irmãos, uma vez transformados por esse Cristo, o chamado de Deus é que a gente viva como João Batista, anunciando. Não que o rei está para chegar, mas que o rei já chegou. O rei está agindo entre nós. E um dia o rei volta. O chamado desse texto é que nós continuemos o ministério de João Batista, anunciando o reino dos céus para as pessoas e chamando as pessoas a se arrependerem diante do nosso Senhor. O reino dos céus envolve uma vida de humildade, uma vida de conversão e uma vida sendo batizado pelo Espírito, cheio do Espírito, e vivendo essa vida para a glória do nosso Deus. E nós estamos hoje celebrando, e nós vamos celebrar a Santa Ceia agora. E o que nós nos lembramos quando nós participamos da ceia, meus irmãos, é que essa vida toda é dada a nós de graça, mas é de graça para nós. O nosso Deus custou caro. Ele carregou a nossa cruz. E o corpo dele, que é simbolizado pelo pão, foi triturado por amor de nós. O sangue dele foi derramado. Sabe por quê? Por causa do meu pecado. Eu lembro uma vez um livro que eu estava lendo, e eu lembro que essa imagem me chocou bastante. E ele dizia o seguinte, falando dessa questão de viver uma vida de arrependimento, ele dizia o seguinte: imagina que Jesus está crucificado naquela cruz. E todas as vezes que você peca, é como se você pegasse um pezinho e colocasse lá nas costas de Jesus para doer um pouquinho mais os cravos nas mãos dele. Como nós somos displicentes e banalizamos o amor de Cristo por nós. Mas sabe qual é a boa notícia do Evangelho? Mesmo nós sendo assim, ele nos amou e foi até o fim por nós. E o chamado do Senhor, quando nós participamos da mesa do Senhor, é que nós meditemos nos nossos pecados. Meditemos a nossa vida com Deus. Talvez você esteja aqui nessa manhã e a sua vida com Deus está assim, devagar, quase parando. Saiba que Cristo Jesus está te chamando para retomar a sua vida com Ele. Para retomar uma caminhada séria, profunda com Cristo. De arrependimento, de quebrantamento, de transformação do Espírito de Deus. E aproveite esse momento para colocar a sua vida diante do Senhor, se arrepender de seus pecados e pedir renovo da parte de Deus. E sabe qual é a boa notícia? Para corações arrependidos, Deus promete: eu vou derramar meu Espírito. Eu vou derramar minha presença. Eu vou encher vocês de perdão, de graça, de poder. E eu lembro aqui de Romanos, que diz que o reino de Deus é um reino de paz, amor e alegria no Espírito de Deus.